Esperar o tempo da promessa. Há momentos em que o tempo parece um inimigo. Você ora, acredita, planta sementes de fé, mas o milagre não chega. Os dias passam, os anos se acumulam e o coração começa a se perguntar: será que ainda vai acontecer? Abraão também esperou. Quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos. Não havia filhos nem garantias, mas havia uma promessa. E quando Deus promete, o tempo deixa de ser obstáculo e se torna ferramenta de lapidação. A espera molda o caráter, prova a fé e revela se confiamos na promessa ou apenas no resultado. Abraão foi chamado a sair da sua terra, deixar o conforto e caminhar sem mapa, sustentado apenas por uma palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez hoje você também esteja nesse ponto, caminhando entre o ainda não e o Deus prometeu. Mas o que Abraão aprendeu e o que você precisa lembrar é que Deus nunca se atrasa. Ele trabalha nos bastidores, preparando o cenário antes de cumprir o que disse. Enquanto você ouve esta mensagem, permita que o Espírito Santo renove sua esperança. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que está cansado de esperar. E declare nos comentários: eu confio no tempo de Deus, porque quem confia no tempo do Senhor nunca perde, amadurece. O chamado que transforma tudo. Deus chama Abraão em um tempo de estabilidade. Ele vivia em Harã, com posses, família e uma vida tranquila. Mas quando a voz do Eterno ecoa dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, tudo muda. Deus não revela o destino, apenas o propósito. E este é o primeiro teste da fé: caminhar sem saber, obedecer sem entender. A promessa era grandiosa: farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Mas Abraão não tinha filhos. A promessa parecia impossível desde o início. Mesmo assim, ele partiu. E cada passo que deu foi uma semente no solo da confiança. Às vezes, Deus não quer te mostrar o fim da estrada. Ele apenas quer saber se você confia o suficiente para dar o primeiro passo. Abraão aprendeu que fé não é ter certeza do caminho, mas ter certeza de quem está guiando. O tempo da promessa começa no dia em que você diz sim ao chamado, e não no dia em que ela se cumpre. Enquanto muitos esperam ver para crer, Abraão creu para ver. E é isso que Deus espera de você hoje, que mesmo sem entender o porquê dos atrasos, você continue caminhando. Porque toda promessa começa com um movimento de obediência, mesmo que o destino ainda esteja invisível. A espera que aperfeiçoa a fé. Depois de sair de Harã, Abraão enfrenta a prova do tempo. Os anos passam e nada acontece. As rugas chegam, a força diminui e a promessa parece cada vez mais distante. Mas é justamente aí que Deus trabalha mais profundamente. A espera não é um castigo, é uma escola. Enquanto Abraão via o tempo passar, Deus via a fé crescer. Ele o leva a olhar para o céu e contar as estrelas, não para frustrá-lo, mas para ensiná-lo a enxergar com os olhos do Espírito. Cada estrela era um lembrete: o que eu prometi, eu cumprirei. O problema é que o coração humano se cansa. Sara, impaciente, sugere o atalho: que Abraão tenha um filho com Agar. E o resultado, um filho fora do tempo da promessa: Ismael. Toda vez que tentamos ajudar Deus, criamos dores desnecessárias. A promessa não precisa da força do homem, ela depende apenas da fidelidade de Deus. E mesmo depois do erro, o Senhor não desistiu de Abraão. Ele o visitou novamente, reafirmou o que havia dito e mudou seu nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara. A mudança de nome representava uma mudança de identidade, de dúvida para fé, de espera para cumprimento.
Quando Deus muda o nome, é porque o tempo da promessa está prestes a florescer. O riso da promessa. Quando Abraão tinha 99 anos e Sara 90, o Senhor apareceu novamente. A promessa parecia absurda. Sara riu, mas aquele riso de incredulidade se transformaria em riso de alegria. Deus disse: daqui a 1 ano, tua mulher Sara te dará um filho. E o impossível começou a tomar forma. Deus espera até o limite humano para que fique claro: o milagre vem dele e não das nossas forças. Quando Abraão olhava para si mesmo e via um corpo envelhecido, Deus via o pai de multidões. A promessa não depende das condições, mas da palavra que a sustenta. E o tempo da promessa nunca é tarde demais quando o cumprimento vem do céu. Quando Isaque nasceu, Abraão riu, e esse riso se tornou o símbolo da fidelidade divina. O nome Isaque significa exatamente isso: riso. O que começou com dúvida, terminou com celebração. E Deus te diz hoje: aquilo que você duvidou será motivo de alegria. O tempo da promessa não é tempo perdido, é tempo de preparo. Enquanto você espera, Deus constrói em silêncio tudo aquilo que te tornará capaz de sustentar o que Ele vai te entregar. A prova antes do cumprimento. Quando finalmente Isaque nasceu, parecia que a história havia terminado. Mas Deus ainda tinha uma última lição. Ele pede a Abraão que ofereça o próprio filho em sacrifício. O mesmo filho pelo qual esperou décadas. Por quê? Porque o maior teste não é receber a promessa, é permanecer fiel depois de tê-la recebido. Abraão sobe o monte com um coração dilacerado, mas confiante. Ele sabia, se Deus pediu, é porque tem um plano. E no momento exato, o anjo o impede e o cordeiro aparece. O mesmo Deus que promete é o Deus que provê. O teste não era sobre Isaque, mas sobre Abraão, sobre o coração que agora sabia confiar plenamente. Deus não queria o sacrifício, queria o amor e a confiança incondicional. E é assim com você. Antes do cumprimento final, Deus sempre prova o coração. Não para te punir, mas para te preparar. Porque o que Ele vai entregar não pode ser sustentado por um coração dividido. Depois da prova, vem o cumprimento pleno. E no Monte da Obediência, nasce uma nova revelação. Jeová Jiré, o Deus que provê no tempo certo. Quando a promessa se cumpre. Abraão desce do monte diferente. Ele não apenas recebeu um filho, ele conheceu o caráter de Deus. A promessa cumprida não é o fim da jornada, mas o início de uma vida mais profunda com o Senhor. Isaque cresce e a aliança de Deus se confirma. Através daquela criança, nasceria uma geração inteira. O tempo da espera se transformou em testemunho. Abraão agora podia dizer: valeu a pena confiar. E essa é a mensagem para você. O tempo de Deus nunca é desperdício. O que Ele prometeu vai acontecer, mas do jeito dele e no tempo dele. Enquanto você espera, o céu trabalha. A promessa não está atrasada, está sendo lapidada. Deus não esqueceu o que te disse. Ele apenas está te preparando para sustentar o cumprimento. Quando o tempo chegar, será tão perfeito que você entenderá o porquê da demora. O Deus de Abraão é o mesmo hoje. Ele cumpre promessas que desafiam o tempo e realiza sonhos que pareciam mortos. Continue esperando. O riso de Isaque virá e a promessa se cumprirá na tua vida. No tempo certo, Deus cumpre. Se esta palavra tocou o seu coração, lembre-se, Deus não se esqueceu do que te prometeu. O tempo dele pode parecer longo, mas é preciso para te amadurecer e preparar. Cada lágrima, cada silêncio e cada noite de espera estão sendo usados para te moldar à imagem da promessa. A fé não é correr até o milagre, é permanecer firme até ele chegar. Abraão esperou e no tempo exato viu o impossível acontecer. Assim será com você. Não desista, não apresse, não duvide.
Apenas confie, porque quando o tempo de Deus se cumpre, nada pode impedir. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que está esperando em Deus. E declare nos comentários: eu vou esperar o tempo da promessa. Cada comentário é um ato profético, cada curtida é uma semente de fé, e cada compartilhamento é uma ponte de esperança. Que o Deus de Abraão renove tua paciência, fortaleça tua fé e te surpreenda no tempo certo. Porque o relógio do céu nunca se atrasa, apenas se alinha ao propósito perfeito.